Olá, gente, como que vai? Tudo bem? Vamos lá para a nossa maratona aqui, ferramentas da qualidade. Hoje a gente vai falar da ferramenta cartas de controle, tá? Carta de controle, também conhecido como gráfico de controle. Só lembrando que a gente já falou do histograma, falamos do diagrama de Pareto, tá? Diagrama de Cheikawa, que é a famosa espinha de peixe, tá? Causa e efeito. E hoje a gente vai falar de carta de controle. Todo esse material aqui que eu mostro para vocês aqui, ele fica disponível, tá? Então você que me segue aí no canal do YouTube, no Instagram ou no canal do Telegram, isso eu deixo à disposição de todos, tá? Até mesmo no canal do Telegram eu deixo como fonte de consulta. É bacana porque se você tem que usar no seu dia a dia, você tem um local rápido e dinâmico onde você consegue buscar essas informações, beleza? Vamos lá, então vamos falar de carta de controle. Então vamos lá. Então, por que a gente fala carta de controle, né? Todo processo, ele tem variações comuns ou aquelas que têm uma causa sistemática, tem uma sequência lógica, tá? Então, por exemplo, aquelas variações de causa comum, a gente controla, mas a gente acompanha para entender se está dentro do limite de controle, tá? Dentro do limite superior de controle aceitável ou o limite inferior de controle aceitável, tá? Como a gente faz para chegar nesse dado? Como a gente cria essa linha de controle máximo e mínimo para que você controle o processo ali? Então, vamos lá. Primeiro, ó, vamos entender como que é essa carta de controle, como é esse gráfico de controle. O gráfico de controle ele tem essa linha superior e a inferior, tá? E aqui você tem as variáveis. Então, vamos imaginar, por exemplo, se é uma espessura de chapa, uma produção de chapas de aço. Então, conforme você vai acompanhando, ela tem uma pequena variação de décimos de milímetro, né? Ou centésimos, aonde isso vai se enquadrando aqui dentro, tá? Então, enquanto está aqui dentro, essa variação, não tem problema, porque está dentro do controle aceitável, tá? Quando começa a sair dessas linhas de controle que é o problema, tá? Então, o que que acontece? A gente tem também formas de identificar se o processo ele está rodando de acordo ou não. Por exemplo, tem algumas coisas que indicam quando tem um problema sistemático, um problema que é recorrente ou contínuo. Então, como identificar? Por exemplo, aqui ó, 4 pontos fora da área de controle, por exemplo, aqui na zona B, é uma zona de atenção. Então, por exemplo, saiu da linha de controle e começa a ter 4 pontos contínuos fora, então isso daqui é algo para ser investigado, tá? E aí você usa algumas ferramentas, como o próprio Ishikawa, que foi passado, o 5W2H, para entender, por exemplo, o que está ocorrendo aqui nessa variação. Outra coisa também são 7 pontos consecutivos do mesmo lado da linha central, tá? Então, quando você encontra 7 pontos assim, ó, contínuos de forma crescente, pode investigar isso daqui que tem um possível problema aqui, tá? Então, você vai ter que ir lá, por exemplo, pegar aquele material onde teve essa mudança aqui, identificar onde foi isso no processo para conseguir investigar isso daqui, tá? Ponto também fora também tem que ser investigado, qualquer ponto que seja fora, tá? E pontos mais afastados, aqui eu coloquei como ponto na região A, né? A região mais afastada. Então, quanto mais afastado da linha de controle aqui superior e inferior, mais crítico é o problema, tá? Então, deve-se haver uma investigação aí, usar outras ferramentas para que consiga entender o possível problema que causou isso, causa e efeito, né? Qual a causa que causou esse efeito? E assim, gente, o que que acontece? A gente não pode se conformar só, por exemplo, desses pontos estarem dentro do limite superior e do limite inferior. Porque quanto mais eu achato isso daqui, melhor o meu processo, melhor o meu custo operacional, tá? Meu custo de produção. Então, quanto mais achatado eu tenho isso daqui, melhor o meu resultado também em questão financeira, tá? Então, um profissional aí de qualidade, profissional belt, tem que se atentar muito bem nisso, tá? Porque assim, uma frase clássica aí para quem é da qualidade, o que está bom, ok, está bom, bacana, mas não está ótimo.
Tá, e se está ótimo, não está legal, tem que ser excelente, tem que ter excelência operacional, né? Então é isso que a gente tem que buscar como qualidade. E aí, gente, ó, eu até dei uma pausa aqui, montei rapidinho, que eu não tinha colocado, ó, até para ficar claro, a montagem para você montar o limite superior e o limite inferior do controle, tá? Então, o que que acontece? Você pega a média se você já tem um histórico, né? Se você tiver um histórico é mais fácil. Então você pega a média mais 3 vezes o desvio padrão, tá? Que apresenta no histórico, no histograma que você tem, e o limite inferior à média menos 3 vezes o desvio padrão. A não ser também que você trabalhe com alguma coisa de mercado que já tenha um padrão de mercado exigido, então você pode pegar isso numa tabela. Normalmente, quando a gente fala de chapas, tem uma tabela onde você já busca isso e você coloca essa informação como limite mínimo e máximo. E aí você consegue trabalhar dentro desses limites aí para trabalhar dentro do padrão aceitável de mercado, né? E aí, gente, completando aqui, o que que acontece? A intenção da carta de controle, ou gráfico de controle, é sempre ficar ligado naquilo que se aparece fora, né, da linha de controle. E também essas tendências, né? 7 pontos consecutivos aqui normalmente é algum problema já aparente de máquina, dependendo do que você roda aí, né, no seu dia a dia, na sua produção, né? Então isso daqui é ótimo. E utilizar as outras ferramentas, por exemplo, o Brainstorm, um Ishikawa, um Pareto, para você tentar filtrar, canalizar e chegar no problema raiz, tá? E também nada é melhor do que você checar também em loco, ir lá no famoso Gemba lá, né? Ir lá na produção e ver realmente, registrar com fotos, filmagem e entender o que está acontecendo lá. Que aí a análise ela fica mais detalhada ainda, ok? É isso, gente. Um abraço para vocês. Semana que vem eu venho com vocês aqui. Deixa eu ver qual é o próximo tema aqui, ó. Eu venho com fluxograma de processos. Esse daqui vai ser mais extenso, tá? Esse vídeo. Então, quem seguir lá no canal do Telegram, eu já vou divulgar isso antes e vou explicando passo a passo para quando vir o vídeo ficar mais fácil. E esse daqui também eu vou dando prévias lá. Um abraço, uma ótima semana a todos. Sucesso!